Agosto, o mês em que o lilás deixa de ser apenas uma cor e passa a se tornar um alerta. Um lembrete de que a violência contra a mulher não é assunto restrito às páginas policiais. É uma questão de direitos humanos. Só em 2025, até o fim de julho, a Paraíba registrou 21 casos de feminicídio. No Brasil, 4 mulheres são mortas por dia apenas por serem mulheres. E para cada crime que chega às estatísticas, milhares de histórias permanecem escondidas, atrás de portas fechadas, no silêncio imposto pelo medo. A campanha Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180, reforça que a proteção existe e começa com um gesto: denunciar. A Lei Maria da Penha e a Lei do Minuto Seguinte são ferramentas para garantir que vítimas sejam atendidas e protegidas, com base na palavra delas, no tempo delas e, principalmente, com respeito. Para falar sobre o Agosto Lilás e o enfrentamento à violência contra a mulher, o Câmara Aberta conversa agora com a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Janaína Andrade. Doutora Janaína, um prazer tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa com a gente. O agradecimento é nosso por abrir esse espaço tão qualificado de comunicação com o cidadão e com os parlamentares municipais aqui em João Pessoa. Então vamos lá, tem uma primeira pergunta já para falar que quando a gente se refere à violência contra a mulher, a gente já de imediato acha que ela só se refere à violência física. E aí eu queria que a senhora começasse já ajudando a gente a compreender e a explicar melhor sobre isso, né? Que existem outras formas de violência. E aí vamos falar sobre quais são essas formas de violência aqui. Isso. A Lei Maria da Penha, que hoje é uma legislação que eleva o Brasil a um patamar de ter uma legislação muito avançada, porque ela trata da violência contra a mulher num contexto interseccional. Ela traz vários tipos de violência. A violência física, que é muito conhecida por todos porque deixa marcas visíveis. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. São espécies, né, de violência. A violência física, ela culmina, né, com uma forma mais grave da violência contra a mulher, porque ela leva ao feminicídio. Ela retira o bem mais importante da pessoa humana. E aí, a violência em que a pessoa que está vivendo a violência muitas vezes não percebe, no caso, por exemplo, da violência psicológica, não é isso? Ou quem também está de fora da situação, também não consegue perceber essa violência. O que é que contribui, então, para essa invisibilidade? Não sei se eu estou conseguindo ser clara nesse aspecto. Já me referindo, então, a esse tipo de violência psicológica. É o status de sociedade. Sim. Né? Existe a cultura de normalizar a violência contra a mulher, entendendo que essa relação, né, tida entre quatro paredes é uma situação apenas privada do casal. E isso não pode ser permitido, ser concebido. Não podemos banalizar a violência contra a mulher. Aquela máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso não pode mais ser aceito. Em briga de marido e mulher, em qualquer briga, é preciso sim, não só o poder público, mas a sociedade como um todo, fazer uma intervenção. Esse debate sobre violência, ele tem as mulheres sempre, né, como principais participantes. Não sei se seria essa palavra, mas é assim que a gente vê nos jornais, na mídia, quando acontece sempre mais um caso de violência, sempre envolvendo a mulher como vítima. Mas aí não são apenas as mulheres vítimas dessa violência, né? Como é que a gente faz para mudar essa realidade num contexto geral? Nós defendemos que é preciso educação. É preciso tratar da violência contra a mulher já no currículo escolar, nos anos iniciais. É preciso educar, mudar essa cultura patriarcal que existe na sociedade brasileira. Vamos trazer um exemplo de um tipo de violência, a violência sexual. Sim. A violência sexual, para além do forçar a uma relação, né, sexual,
onde o consentimento é a chave para se dizer ou não ser uma violência sexual, mas nós temos também os direitos reprodutivos das mulheres. O marido, o companheiro, o namorado, que proíbe a mulher a usar métodos contraceptivos, também é uma forma de violência Isso ainda existe sexual. hoje. Até 2022, o Brasil tinha uma legislação que não permitia que a mulher fizesse a laqueadura sem o consentimento do cônjuge. Ainda há casos, né, que a gente sabe. Isso, mas 2022 e ela passou a vigorar em 2023 porque ela teve um prazo para entrar em vigor. Então, é um passado recentíssimo do qual a mulher não tinha o poder sobre o seu corpo, sobre seus direitos reprodutivos. Então, é por isso que nós não podemos banalizar, não podemos achar que é comum a violência contra a mulher. Essa questão esbarra, por exemplo, na legalização do aborto ou não, que a gente sabe que é uma pauta, né, que está sendo debatida ainda, que fala também sobre a mulher ter decidir sobre o seu corpo, ou não. Porque, nesse caso, por exemplo, esse debate vai para a questão da violência, né? Questiona-se ou colocaria só na legalidade do aborto aquela mulher vítima de uma violência. A questão do aborto, ela perpassa por várias searas. Mas a principal delas, na nossa avaliação, dentro da avaliação jurídica, o Brasil ele tem a sua população, em sua maioria, de mulheres. Porém, os espaços de poder político não é feito por mulheres. Não são as mulheres que decidem, né, as leis, não são elas que dialogam. Então, a lei que estabelece a questão do aborto, ela não é discutida por mulheres, ela não é feita por mulheres, ela é feita por homens. Para além disso, a questão do aborto é tratada também pelo viés religioso. Sim. E não é tratado pelo viés técnico-científico. Então, tudo isso leva, né, à situação que temos hoje de criminalização, inclusive, da mulher que, abusada sexualmente, buscar fazer a sua contracepção de emergência. Então, nesse aspecto também há, sim, uma violação aos direitos reprodutivos das mulheres. Mas essa questão do aborto é um tema realmente de maior discussão. Mas ele perpassa, sim, na violação a direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Não, a gente tem um mês inteiro para debater, porque são várias camadas, né, em que envolve violência contra a mulher. Sobre essa questão educativa, a gente tem o Agosto Lilás, né, que é um trabalho de conscientização. Como é que a gente poderia trabalhar essa conscientização desde cedo, como a senhora já havia começado a falar? Nas escolas, as crianças, as meninas são vítimas de violência já na primeira infância, né? Sempre Como é que a gente poderia trabalhar isso de forma mais educativa e que chegasse nessa população? O Agosto Lilás não é só uma cor. A gente costuma falar isso, que não é só uma cor. Mas é um momento de reflexão e de enfrentamento à violência contra a mulher, para que isso seja feito durante todo o ano, né? Então, se busca envolver a sociedade civil para que a violência contra a mulher ela não seja tratada só pela ótica penal. Para quebrar o ciclo de violência contra a mulher, precisamos de educação nas escolas. E isso as escolas podem, sim, de forma voluntária, buscar fazer rodas de conversa com suas alunas, com seus alunos, e não podemos falar, inclusive, só para mulheres, precisamos falar para homens também. Há escolas em João Pessoa que cumprem os ODS da ONU. O ODS 5 trabalha com igualdade de gênero, e uma das vertentes é reduzir a violência contra a mulher. Então, há vários meios que as escolas podem, né, adotar. Discutir direitos reprodutivos. O Banco Vermelho, que também foi criado, né, por lei, que traz, nesse mês de agosto, esse envolvimento da sociedade, busca, não é trazer apenas uma simbologia, um objeto, mas trazer a reflexão da sociedade de que naquele espaço, naquele lugar, poderia existir uma mulher, mas que foi morta em razão do feminicídio. E o feminicídio, ele não acontece de uma hora para outra. O feminicídio é um crime evitável. Ele começa com a violência psicológica, ele progride para uma violência sexual, até chegar na violência definitiva, ali com a retirada da vida da mulher. É uma luta difícil, porque é estrutural, né? É cultural, está enraizada, é patriarcal, é machista, enfim.
e só esses trabalhos educativos são suficientes? Por que é tão difícil assim? A gente está o tempo todo noticiando mais uma mulher vítima de violência. É preciso também políticas públicas em outros segmentos. Normalmente, a mulher vítima de violência física que culmina com o feminicídio, ela tem uma dependência financeira do seu companheiro, do seu marido, enfim. Então, é preciso políticas públicas também para empoderar a mulher financeiramente, que ela possa sair dessa dependência. É preciso se aumentar as casas de acolhimento das mulheres. Nós sabemos que a Paraíba possui, mas é preciso que isso seja, né, venha com incremento, que haja mais incremento, em especial no interior do estado da Paraíba. Não estou dizendo que no interior da Paraíba não tenha políticas públicas para as mulheres, mas é preciso voltar os olhos também, interiorizar as políticas públicas, né, para todo o estado. Perfeito. E aí, doutora, a gente tem duas leis, né? A Lei Maria da Penha e a lei do minuto seguinte, que eu queria que, inclusive, a senhora falasse melhor sobre essa lei para a gente aqui. Elas juntas, como é que elas podem garantir a proteção e atendimento a essa mulher vítima de violência? A lei do minuto seguinte é uma lei curta, mas pouco conhecida da sociedade. Isso. Uma lei que tem 12 anos, mas que até os órgãos de saúde às vezes desconhecem. A lei do minuto seguinte, ela garante à mulher vítima de violência sexual um atendimento imediato e humanizado, independentemente de boletim de ocorrência, para ter a profilaxia das ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, e da gravidez, em razão, né, da violência sexual. Então, muitos hospitais, muitas unidades de saúde desconhecem e acabam exigindo da mulher o boletim de ocorrência. E isso dificulta, né, esse atendimento. Então, não é que o boletim de ocorrência não seja importante, é importantíssimo, porque política pública se faz com dados. E o boletim de ocorrência vai trazer dados. Porém, nesse momento da vítima, né, já está fragilizada, o que se busca é a sua saúde. Então, há estudos que apontam que o maior índice de transmissão de HIV é na violência sexual. E há também uma falsa crença que mulheres não contraem HIV. E os dados, infelizmente, mostram que hoje as maiores contaminadas pelo vírus HIV são mulheres heterossexuais e casadas. Elas são contaminadas pelos seus parceiros. Então, essa profilaxia, dentro do prazo de 72 horas, é essencial para que se minimize danos causados já pela violência sexual, que já afeta por demais a saúde da mulher. Essas mulheres chegam nos atendimentos e relatam isso, de que essa lei seria desconhecida pelos profissionais da área de saúde? Há relatos assim? Não há relatos das vítimas. Sim. O que há é uma conclusão do Ministério Público, sim, diante, né, dos dados que acaba havendo entre os dados do SINAM, que é o Sistema de Dados da Saúde, e do Ministério da Justiça, um descompasso de informação. Então, isso fica evidente de que quer se exigir um boletim de ocorrência para que a mulher tenha um atendimento. O que não é devido. Sim, e é o caso de ter que haver mais divulgação dessa lei, inclusive, né? Porque a gente conhece a Lei Maria da Penha e ela, junto com a Lei Maria da Penha, elas têm que andar juntas, essas duas, né? É interessante. Seria interessante. Porque mas a Lei Maria da Penha, ela vem, é uma repercussão, né, do crime. A Lei Maria da Penha, ela vem definir a violência, né, sexual. A lei do minuto seguinte, ela vem, enquanto política pública, assegurar, né, uma política efetiva de saúde para a mulher, mas tem também o Código Penal, que vai trazer a punição, né, para quem cometeu o crime. Então, a gente tem um microsistema legislativo muito avançado, mas falta realmente o conhecimento da legislação, inclusive pelos agentes, né, que atuam com a saúde. E é importante que o município que não tenha o serviço referenciado para esse atendimento, ele desloque essa vítima, essa paciente, para o serviço mais próximo, inclusive às suas expensas, às expensas do poder público, e não às expensas da vítima. Doutora Janaína, olha só, dados do Anuário de Segurança Pública de 2025 mostram que
4 mulheres são mortas por dia no Brasil e que na Paraíba 21 casos de feminicídio já foram registrados até julho. E aí eu queria que a senhora explicasse aqui para a gente como é que esses números influenciam, de certa forma, né, o trabalho de prevenção e proteção que a gente vem falando até aqui. Então, esse dado, ele mostra que precisamos avançar em políticas públicas para além da seara penal. Sim. É preciso ter políticas públicas na área financeira, orçamentária. Muito se pergunta qual é o lugar da mulher. O lugar da mulher enquanto política pública é no orçamento. Precisamos de orçamento e a importância de participar do TV Câmara, porque estamos dentro do espaço de discussão de legislação municipal. É importante que os legisladores pensem também na redução da violência contra a mulher, também no aspecto financeiro, também e social. Esse dado, infelizmente, ele é subnotificado em pelo menos 30%. O número de feminicídios ele é muito maior. Muito maior. Muito maior. E a Paraíba vem apontando esse dado, que é um dado realmente expressivo. Nós sabemos que existe todo o esforço, né, dos órgãos de segurança para coibir, mas é preciso, né, um envolvimento, repito, de toda a sociedade para mudar esse estado de coisas. Mas esses dados também, eles não estariam corretos, porque muitas mulheres também deixam de notificar, e a gente sabe que tem um fator medo aí, ou não? Seria uma outra perspectiva, uma outra questão a ser abordada aqui também? Não, a perspectiva é realmente da falta da mulher buscar os órgãos de segurança ou até mesmo os órgãos de saúde para poder fazer o seu atendimento. Há também a subnotificação decorrente de que o feminicídio, enquanto crime autônomo, ele é recente na nossa legislação. Então, as próprias delegacias de polícia, em âmbito de Brasil, né, nós temos mais de 5.500 municípios, muitas vezes não categorizam aquele crime como sendo um crime de gênero. Então, se analisarmos que em 2024, 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, isso mostra que não estamos tratando de uma guerra de sexo. Nós estamos tratando de um fato jurídico, social e político. E nesse aspecto, ele precisa ser encarado. Essa mulher vítima de violência, ela sabe disso? Ela sabe que está sendo vítima de feminicídio? Ela sabe que está sendo vítima de violência porque ela é mulher? Ou esses trabalhos todos, né, educativos que a gente está falando até agora aqui, não chegam na grande maioria dessas mulheres? As pesquisas, né, como o Anuário da Segurança Pública, como a pesquisa Mulheres Visíveis e Invisíveis, mostram que muitas mulheres normalizam a violência. Há mulheres que sequer sabem que aquilo que vivencia é uma violência. Como você iniciou a entrevista, a violência física é aquela perceptível e é como se resumisse essa espécie de violência. Nós temos violências outras que vai fazendo a escalada, né, da violência contra a mulher, que vai chegar ao feminicídio. Tá bom, doutora Janaína, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que a senhora já contribuiu bastante aqui com esse espaço, mas assim, para que essa mulher busque ajuda, eu queria que a senhora falasse com essa mulher, o que precisa, o que ela precisa fazer para buscar ajuda, enfim, conversa com essa mulher que está em casa ouvindo a gente agora. Saiba que você não está sozinha. Existem vários órgãos, várias entidades dispostas a ajudá-las. Basta a sua iniciativa. Busque a Delegacia de Polícia, busque o Ministério Público, busque a Secretaria de Saúde do seu município, busque a Associação do Bairro, busque a imprensa. A imprensa é uma rede que também é uma rede de proteção às mulheres. Então, saiba, vocês não estão sozinhas. Tá bom, então. Obrigada pela participação aqui. Até uma próxima. Nós que agradecemos.